Quem quer uns aperitivos? Ah, oba! Tá com uma cara boa. Ah, é. É tão macio e quentinho. Ray! Ah, desculpa, foi mal. Tá delicioso. Obrigado, minha criança. Fiz com essas mãozinhas. Ok. Eu acho que o purê de batata está pronto. Eu vou dar uma mexidinha rápida. Prontinho. Isso. Ok, agora vamos atacar. Muito bem, agora está na hora do peru. Oh, que ave maravilhosa. Não, esquece. Olha, descansa um pouquinho e deixa que eu sirvo, tá bom? Descansa a mãozinha. Seria um prazer. Mas depois dessa proposta vinda de um jovem tão belo, deixa eu apertar essas bochechinhas. Não, calma aí.